Semana 16 chegando! E o povo Paulo também. Fala, queridíssimos amigos do canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva, ok? E vamos que vamos para mais uma rodada da NFL. Semana 16, o bicho tá pegando, a chapa tá esquentando, tá uma coisa realmente espetacular. Teremos 3 jogos nesse sábado, 3 jogos na segunda-feira e com muita intensidade de playoffs, né? Os playoffs começam daqui um mês aproximadamente. Então vamos que vamos para falar de todos os jogos. Na semana passada acertamos 11 de 16 vencedores e agora somamos 147 acertos na temporada contra 77 erros, ok? Então vamos que vamos falar do jogo de quinta-feira entre os Rams e os Saints, né? Os Saints com 2 vitórias consecutivas, os Rams jogando muito bem também, venceram os Commanders na última rodada, 4 jogos consecutivos com pelo menos 28 pontos. O Matthew Stafford tem 12 touchdowns, 1 interceptação aqui nas últimas 4 partidas, achando com frequência aí o Cooper Kupp, enfrentando uma ótima defesa, essa defesa aí de Nova Orleans, tá? Então eu tô ansioso para ver a partida, mas o jogo acontece lá em LA, os Rams são favoritos por 4 pontos, eu não gosto muito desse spread, o meu placar é Rams 24, Saints 20, porque eu acho que o Matthew Stafford tá jogando num nível diferente aí do Derek Carr, 2 semanas atrás, poderia ter vencido fora de casa contra os Ravens, então eu tô gostando do ataque aqui dos Rams, mesmo enfrentando uma ótima defesa, que teve 11 sacks nos últimos 2 jogos. Uma aposta que eu acho muito safadinha aqui nessa partida, cara. Cooper Kupp tem touchdown em 3 jogos seguidos. O Jimmy Graham também tem, né? Então se a gente fizer uma múltipla dos dois anotando pelo menos um touchdown, Cooper Kupp para anotar um TD tá 2,16 para cada real apostado. Jimmy Graham tá 5,94 para cada real apostado. Se a gente juntar, dá 14, né? Então eu já fiz minha aposta safadinha aqui nessa multi, que paga 14 vezes a aposta se acertar. E uma coisa rápida aqui também, para você entender, aí em cima da tarja tem alguns números vermelhos, né? Esse é o valor que você recebe numa vitória simples para cada real apostado. Então, logicamente, o favorito paga bem menos, né? Se vencer e não cobrir o handicap. Se for só uma vitória simples, não é verdade? E a zebra, se ganhar, obviamente, paga muito mais. Ok, que tal os Bengals contra o Pittsburgh Steelers? O jogo acontecendo lá em Pittsburgh. Olha, os Steelers não estão jogando bem. São 3 jogos seguidos anotando 20 ou menos pontos. O Mason Rudolph vai ser o quarterback, tá? Ele tem quantos jogos aí como titular? 1 jogo como titular aí nas últimas 3 temporadas, incluindo essa daqui. Então, cara, como que a gente vai confiar nos Steelers contra um time que tem o seu quarterback reserva, mas jogando muito bem, completando perto de 75% dos seus passes aí nos últimos 3 jogos? O Jake Browning tá jogando demais, tá? Então, eu não tenho como apostar contra os Bengals aqui, eles são favoritos por 2 pontos lá em Pittsburgh. Pode ser que o Ja'Marr Chase não jogue, tá? Isso daí pode ter um peso na partida. Se ele não jogar, ou se estiver baleado, vamos ficar de olho no T. Higgins, que foi um espetáculo no último jogo contra o Indianapolis Colts. Eu acho que o T. Higgins vai passar das 57,5 jardas, pagando 1,80 para cada real apostado. Você acha esses números lá na stake, tá? E quando você fizer o seu depósito inicial, você vai ganhar o dobro, tá? Com o código Povo Paulo, até R$500, tá? Então você vai lá, faz um depósito de R$500, vai ficar com 1.000, tá? Então só uma coisa para você ficar de olho aí se você tiver interesse em fazer algumas apostas safadinhas. Mas eu acho que o T. Higgins vai bem nessa partida. TJ Watt contra a linha ofensiva do Cincinnati é algo pra gente ficar de olho também. Ele tem 16 na temporada. Mas eu gosto mais dos Bengals, eu gosto mais do quarterback dos Bengals, eu gosto mais do atual momento dos Cincinnati Bengals. Pittsburgh perdeu para Indianapolis na semana passada, então eu vou de Cincinnati 23-17. E que tal os Bills enfrentando os Chargers? Partida acontecendo em Los Angeles, o Buffalo Bills está simplesmente pegando fogo e os Chargers cederam 63 pontos na semana passada e mandaram embora o seu treinador. De vez em quando você manda embora o treinador, na semana seguinte a equipe vai lá e tem uma resposta, tá? Joga com mais empolgação. Então é algo pra gente ficar de olho. O jogo acontece lá em Los Angeles, os Chargers não cobriram o spread uma vez nessa temporada como zebras, né? E os Bills são favoritos por 12. Pouquinho gordo,
né? Os Chargers perderam, de um modo geral, 5 dos últimos 6 jogos, Buffalo venceu 3 dos últimos 4, e Buffalo tá vencendo seus oponentes de várias formas diferentes, né? Fisicamente, correndo com a bola, a gente viu isso contra Dallas na semana passada, às vezes é o Josh Allen resolvendo a parada, a defesa jogando bem, então os Bills realmente estão num momento sensacional. Eu acho que os Bills vencem por 31-17. A minha aposta nesse jogo é Dalvin Cook, esse é o irmão. É James Cook passando das 23,5 jardas recebidas, tá pagando 1,80 para cada real lá na stake. Ele conseguiu pelo menos 29 jardas recebidas em cada um dos últimos 4 jogos, né? E as 29 jardas representa a pior marca dele nessas últimas partidas. Ele tem sido uma arma no jogo aéreo, e ele enfrentando aí o Kenneth Murray, saindo do backfield, também o Eric Kendricks, eu acho que ele leva uma vantagem, então eu gosto do James Cook fazendo um estrago também, recebendo bolas nessa partida. Que tal os Browns e os Texans? Jogo acontecendo lá em Houston. Olha, Joe Flacco contra Case Keenum, tudo indica que o CJ Stroud não vai jogar, ele ainda está no protocolo de concussão. Então eu tô deduzindo que ele não vai jogar, mas eu não confio no Joe Flacco. Muitas interceptações, ele teve 3 interceptações na semana passada, apareceu na reta final e venceu o jogo, ok? Parabéns, Joe Flacco. Mas na semana anterior também teve turnovers contra Jacksonville, e essas 2 partidas aconteceram em casa. A defesa de Houston é boa, eu acho que o Joe Flacco vai ter turnovers nessa partida, e eu acho que o Case Keenum também vai ter turnovers. Esse pode ser um problema, porque a defesa de Cleveland, cara, joga muito bem em casa, mas de um modo geral ela é sensacional, é a melhor da liga em jardas cedidas. Eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos. Nico Collins não deve jogar, também CJ Stroud, Tank Dell já tá machucado, então eu acho que o ataque do Houston realmente não vai brilhar. Eu acho que os Browns escapam com uma vitória, tá? 20-18 são favoritos por 2,5 pontos, eu não mexo com esse spread não. Que tal os Lions e os Vikings? Jogaço lá em Minnesota, onde os Vikings têm 2 vitórias em 6 partidas apenas. Jared Goff tem 6 interceptações em 4 jogos dentro da divisão esse ano e enfrenta uma defesa que manda blitz, que é muito agressiva, que dá leituras diferentes pro quarterback, e às vezes ele sofre contra esse tipo de defesa. Tá? Então eu consigo ver o Jared Goff lançando pelo menos uma interceptação, vejo o Nick Mullins lançando também pelo menos uma interceptação, porque parece que ele sempre lança alguns passes perigosos, e a defesa do Detroit é uma defesa sólida, tá? Então, como que o Jared Goff vai lidar com a defesa do Minnesota? Eu acho que é a grande questão. Os Vikings defendem bem o jogo terrestre. Acho que vai ser um jogo muito, muito apertado, mas eu vejo o Detroit Lions como um time melhor, com um pouquinho mais de talento, e especialmente na posição de quarterback. E eu acho que isso daí vai fazer a diferença na vitória dos Lions por 24-21. Que tal o Atlanta e o Indianapolis? Cara, o Atlanta, esse jogo é difícil, tá? Mas o Atlanta Falcons tem 5 derrotas nos últimos 7 jogos. O Indianapolis Colts tem 5 vitórias em 7 jogos fora de casa. Shane Steichen faz um trabalho excepcional. O time venceu 5 dos últimos 6 de um modo geral. Defensivamente, cedeu apenas 71 jardas terrestres para Pittsburgh aí na última rodada, e eu acho que isso daí vai ser importante. Será que os Falcons conseguem correr com a bola? E eu não tenho tanta certeza que sim. O Desmond Ridder é terrível. É terrível. Sim, a Atlanta joga muito melhor em casa do que fora, e é por isso que é favorito aqui, mas eu confio mais na consistência do Indianapolis Colts, tá? Que é o melhor time em saldo de turnover na liga. Então Desmond Ridder teve uma interceptação terrível na semana passada na reta final contra Carolina. Eu não consigo confiar nele, ok? Se você quiser apostar no Atlanta, vai lá e aposta, maravilha. Eu vou de Colts, 26-20 em Atlanta, e eu gosto do spread, né? Os Falcons são favoritos por 1. Que tal os Packers e os Panthers? Tava começando a acreditar no Green Bay Packers, né? No Matt LaFleur. O time vai lá e espalha a farofa para todos os cantos do planeta aqui nas últimas 2 semanas. Uma coisa absolutamente bizarra, né? A derrota contra os Giants, a derrota contra o Tampa Bay Buccaneers. O que tá acontecendo com o Green Bay Packers lá? Bom, o jogo acontecendo lá em North Carolina. I'm gonna Carolina. Os Panthers anotaram 20 ou menos pontos em 8 jogos consecutivos. O problema para Green Bay
é que a defesa de Carolina é a terceira melhor em jardas cedidas, o time joga em casa, então isso aqui pode ser um teste muito interessante aqui pro Jordan Love, e eu acho que vai ser. Green Bay é favorito por 5 pontos, tá? Eu acho que os Packers vão cobrir esse spread, eu acho que eles vão dar a resposta depois de 2 derrotas seguidas, é um time desesperado, precisa vencer, tá? E eu acho que os Packers vão vencer a partida por 23-16, o Bryce Young, o jogo aéreo do Carolina Panthers é ruim demais. A defesa terrestre do Green Bay não é das melhores, mas eu acho que a defesa vai fazer o suficiente aqui para neutralizar o ataque aéreo de Carolina, e é por isso que eu vou com os Packers vencendo fora de casa. O Seahawks e o Tennessee Titans. Oh, Tennessee. All my exes live in Texas. That's why I hang my hat in Tennessee. Bom, Seattle, 4 vitórias, nenhuma derrota contra times que hoje tem mais derrotas do que vitórias na temporada, tá? Geno Smith vai voltar. O jogo é em Tennessee, eu sei. Mas a gente não sabe quem vai ser o quarterback, se vai ser o Will Levis, se vai ser o Ryan Tannehill. O Derrick Henry tá com uma média de 3,8 jardas por tentativa terrestre nessa temporada, então o ataque terrestre dos Titans não tá brilhando. Semana passada, contra o Case Keenum, o time tava vencendo 13-0 e perdeu na prorrogação. Então é difícil acreditar no Tennessee Titans, que 2 semanas atrás venceu o Miami Dolphins lá em Miami. Foi a primeira derrota dos Dolphins em casa nessa temporada, nunca se sabe, né? Mas eu gosto do Geno Smith voltando. Seattle precisa da vitória para poder ter chances aí decentes de chegar à pós-temporada. Vem de uma grande vitória contra a Philadelphia e eu acho que vai continuar com o momentum. Então eu vou de Seattle cobrindo o spread, vencendo lá em Tennessee por 27-20. Commanders e Jets. Os Jets são favoritos por 3 pontos, mas o Zach Wilson tá no protocolo de concussão. Se ele não jogar, vai ser o Trevor Siemian, pelo amor de Deus, né? Eu sei que a defesa dos Commanders é ruim, eu sei disso, mas 3 pontos, Jets sendo favoritos aqui, eu não sei não, ok? Vai ser um confronto entre o pior ataque da liga contra o quarterback mais sacado e que mais lança interceptações. Eu acho que esse jogo vai ter turnovers e eu confio que o Sam Howell vai ter pelo menos uma interceptação, talvez 2 aqui nessa partida. Mas eu vou de Commanders. Os Commanders geram mais ofensivamente, sinceramente. E eu acho que eles vão vencer. Eu acho que o Zach Wilson vai acabar não jogando. E se jogar, ainda vai estar um pouquinho baleado. Eu vou de Commanders vencendo lá em Nova York. Os Jets já foram eliminados dos playoffs, tá? Então eu vou de Washington vencendo fora de casa por 23-20 numa zebra lá no MetLife Stadium. Jacksonville e Tampa. Tampa é favorito por 1 ponto. Tampa favorito por 1 ponto. Né? O Jacksonville Jaguars está 5-1 fora de casa nessa temporada. A única derrota aconteceu 2 semanas atrás contra o Cleveland, num jogo realmente muito apertado. O Baker Mayfield teve 4 touchdowns aí na semana passada. Tampa tá mostrando o seu melhor futebol americano agora, né? Também começou bem a temporada. E tem tudo para vencer a sua divisão. Eu acho que a gente vai ter uma energia de pós-temporada lá em Tampa. Os Jaguars perderam os últimos 3 jogos. Eu não vejo o Jacksonville perdendo 4 partidas consecutivas, tá? Eu acho que o time joga bem fora de casa. Eu acho que vai tratar esse jogo como se fosse um jogo de playoff. E eu, sinceramente, acho que Tampa não vai conseguir correr bem com a bola contra essa defesa, que jogou bem, eu achei, em alguns momentos lá contra o Baltimore na última rodada. E eu acho que Jacksonville vai conseguir uma vitória apertada lá. O Trevor Lawrence solta a bola rapidamente, que é chave contra uma defesa que ama mandar blitz. Então, ele não segura a bola, ele solta, ele é muito decidido nos passes, e eu acho que o Jacksonville vai conseguir essa vitória, 27-23. Tampa ainda não venceu um time que hoje tem um aproveitamento acima de 50%, e os Jaguars cobriram o spread como favoritos fora de casa 4 vezes nessa temporada. 4-0 quando o time é favorito fora de casa na temporada. Aqui, Tampa é favorito por 1 ponto. Eu acho que Jacksonville vence por 27-23. Que tal os Dolphins e os Cowboys se enfrentando lá em Miami? Eu quero distância desse jogo, pra te falar a verdade. Só tem uma coisa que me interessa nessa partida. Os Cowboys, fora de casa, tem uma média de 21,7 pontos por jogo. Em casa, 40 pontos por jogo. Tá? E a defesa dos Dolphins, desde a semana 11, é a melhor da NFL em pontos cedidos e em
e em jardas permitidas. Miami vem de uma grande partida contra os Jets, cedeu apenas 103 jardas aí na semana passada, a defesa tá jogando muito, muito bem. O Tua, mesmo sem o Tyreek Hill, completou 21 de 24 passes lá contra Nova York, mas eu acho que os Dolphins vão conseguir correr com a bola contra essa defesa de Dallas, que foi trucidada pelos Bills aí na semana passada. Agora, os Cowboys são muito resilientes. Eles têm 9 vitórias consecutivas depois de uma derrota. Então o time raramente perde 2 partidas seguidas. O jogo acontecendo em Miami, os Dolphins têm uma vantagem, mas o que me preocupa nessa partida é a linha ofensiva dos Dolphins contra a linha defensiva do Dallas Cowboys. Então, se Miami usar muitos motions, né, que é o que São Francisco gosta de fazer, e Dallas tem tido problemas contra motions, e for criativo com o seu ataque, misturar passes e corridas, eu acho que tem chances aí de neutralizar um pouquinho o pass rush dos Cowboys, e é isso que eu acho que vai acontecer na vitória dos Dolphins por 24-23. O over-under aqui é 51,5. Eu vou no under, por incrível que pareça. São as duas equipes que mais anotam pontos. O ataque dos Dolphins contra os melhores times tem deixado um pouquinho a desejar. E como eu disse, a defesa do Miami tá brilhando e o ataque dos Cowboys fora de casa é bem diferente. Um número que eu gosto, Raheem Mostert dos Dolphins tem 20 touchdowns nessa temporada. Eu acho que ele vai anotar mais um. Tá pagando R$1,99 para cada real apostado e eu vou nessa. Raheem Mostert anotando pelo menos um touchdown aí um touchdown terrestre pro Miami Dolphins nessa partida. Aqui tá os Bears e os Cardinals, o jogo acontecendo lá em Chicago. Chicago é favorito por 4,5 pontos. Os Bears venceram os últimos 3 jogos em casa, mas espalharam a farofa na semana passada contra Cleveland. O Justin Fields foi pressionado o jogo inteiro e não teve respostas contra aquela defesa. Contra essa defesa vai ser diferente, tá? Porque o Chicago Bears é o 5º melhor time da NFL correndo com a bola e a defesa do Arizona é a 2ª pior contra o jogo terrestre. Então eu vejo o Justin Fields tendo um jogo excelente correndo com a bola nessa partida, pra te falar a verdade, e eu acho que os Bears vão vencer por 30-24. A minha aposta aqui é o over, 43,5 pontos. Eu acho que a gente vai ver mais, né? O Kyler Murray sempre coloca pontos no placar, mesmo com um bom trabalho ultimamente aí da defesa do Chicago Bears. E eu acho que o Justin Fields vai colocar pontos no placar aqui na vitória por 30-24. Os Broncos e os Patriots se enfrentam. Denver favorito por 7 pontos. Eu, sinceramente, quero distância desse spread. Eu acho que é demais, né? Contra uma ótima defesa de New England, que eu acho que o matchup contra Denver é até favorável para a defesa dos Patriots. Eu não vejo Denver correndo muito bem com a bola e Russell Wilson lançando bolas aí contra essa secundária. O Russell Wilson sofre para lançar 200 jardas numa partida, né? Semana passada, Denver levou uma surra lá do Detroit Lions e eu acho que esse jogo contra o New England Patriots vai ser competitivo. O que pega aqui, eu acho que Denver vence a batalha dos turnovers. Denver força turnovers, New England tem tido problemas com turnovers, tá? Então eu acho que a defesa dos Broncos vence a partida. Eu vou de Denver 19 e New England 13. Chiefs e Raiders, jogo acontecendo em Kansas City. Kansas City é favorito por 10 pontos contra um time que anotou 63 na semana passada e que vem jogando bem melhor defensivamente do que em anos anteriores, tá? Então essa defesa dos Raiders, cara, e o ataque dos Chiefs, a gente vê muitos drops, a gente viu isso na semana passada contra New England. Como que a gente vai confiar nesse ataque? Sim, o time joga em casa e eu acho que os Chiefs vão vencer, mas o meu placar é 24-17, né? Chiefs favoritos por 10, quando nos últimos 27 jogos, em que foram favoritos por pelo menos 7, cobriram apenas 10 vezes, né? 10. E os Raiders cobriram 5 de 6 jogos com o Antonio Pierce como head coach. Então eu vou de Chiefs vencendo essa partida por menos de 10 pontos, 24-17. Aqui tá os Eagles e o New York Giants. Jogo acontecendo em Philadelphia. Ai, vai ter Brotherly Shove, vai ter Touch Punch, Touch Punch, Brotherly Shove. Como é que você prefere? Eu gosto dos dois. Bom, enfim, o Tommy DeVito foi sacado 7 vezes na semana passada
contra o New Orleans Saints. A linha ofensiva de Nova York a gente sabe que não é das melhores, enfrenta uma boa linha defensiva, mas que ultimamente não vem pressionando o quarterback, não vem parando o jogo terrestre. Eu tô muito preocupado com o Philadelphia Eagles, né? São 3 derrotas consecutivas, levou a virada contra o Seattle, mas em casa contra os Giants eu acho que os Eagles vencem, são favoritos por 12 pontos. Nova York tem apenas 2 vitórias em 8 jogos em casa nessa temporada. Eu acho que a gente vai ver uma resposta aí do Jalen Hurts. Eu sinceramente acho que a gente vai ver uma resposta. O time não vem correndo muito bem com a bola, tá? Mas estabeleceu em alguns momentos o jogo corrido lá contra Seattle. Contra os Giants vai ser difícil, que a defesa dos Giants tá fazendo um trabalho melhor ultimamente contra o jogo terrestre também. A defesa é sólida, tá? Mas eu não vejo o Tommy DeVito fora de casa, lá em Filadélfia, naquele estádio hostil, realmente brilhando. Então por isso que eu vou de Eagles 26, Giants 14, com uma boa resposta do Jalen Hurts. 49ers e Ravens, talvez o jogo da rodada. As duas melhores defesas em pontos cedidos se enfrentando. Última vez que se enfrentaram foi em 2019 e o Lamar Jackson teve mais do que 100 jardas terrestres naquela partida, foi um jogaço. O que pega pra mim? São Francisco pra mim é de longe o melhor time da NFL nesse momento. A defesa não brilhou na última rodada, se deu mais do que 200 jardas terrestres, isso é algo pra gente ficar de olho contra Arizona. Mas mesmo assim o ataque foi lá e anotou 45 pontos. Pra mim, Brock Purdy é o MVP da liga. O Lamar Jackson, o ataque dele vai ter que acompanhar o ataque de São Francisco, que eu acho que vai produzir, sinceramente. Baltimore número 21 contra o jogo terrestre. E tem cedido demais aqui ultimamente, pro meu gosto, tá? Então eu acho que os 49ers vão conseguir estabelecer o jogo corrido e com isso vão conseguir jogar no play action. E eu acho que eles vão anotar pontos. Eles sempre anotam pontos jogando em casa. E eu vou de São Francisco vencendo essa partida por 30-20. Eu acho o ataque mais dinâmico, especialmente o ataque aéreo. Eu acho que Baltimore não vai conseguir correr tão bem com a bola, mas eu acho que o Lamar Jackson vai conseguir as suas jardas terrestres como conseguiu em 2019. Então tem algumas apostas safadinhas aqui para esse jogo. Eu acho que o Lamar corre para mais do que 59,5 jardas. Na semana passada, o Kyler Murray contra os 49ers correu para 49. Eu acho que o Lamar vai correr para mais do que 59,5, pagando 1,82 para cada real apostado. Já liderou o time em jardas terrestres 6 vezes nessa temporada. Não vai ter o Keaton Mitchell nesse jogo. Talvez um pouquinho mais de Lamar Jackson correndo com a bola. Outra coisa, Deebo Samuel tem pelo menos 2 touchdowns em 3 jogos consecutivos. Eu vou de Deebo Samuel anotando um touchdown no jogo. E o preço tá ótimo, 2,2. R$2,02 para cada real apostado. Entra lá na stake, como eu já falei. Faz o seu depósito inicial e ganhe o dobro, ok? Coloca 500, você fica com 1.000. Usa esse código que você tá vendo aqui, ok? Só pra lembrar a galera. Mas eu acho que São Francisco vence, cara. São 6 vitórias seguidas por pelo menos 10 pontos. O time é favorito por 5,5 pontos e jogando em casa. Eu não aposto contra os Niners. Eu acho que eles vencem com um bom ataque terrestre e uma defesa que vai fazer o Lamar Jackson vencer o jogo com o braço. E Odell Beckham Jr., Zay Flowers, Rashad Bateman, pra mim, têm sido inconsistentes aqui de um modo geral nessa temporada e especialmente enfrentando uma grande defesa como essa dos 49ers, eu fico realmente com o pé atrás. Então é isso, Niners 30, Ravens 20. Ok, my dears? É isso aí, bom, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e não se esqueça de aproveitar essa promoção aqui na Stake. Depósito inicial, você ganha o dobro do que você depositar, tá? Então você coloca lá, é até R$500. Você coloca 500, aí fica com o meu. Beleza? Deixa seu like, deixa seu comentário e falamos em breve aqui, meus jovens. Valeu! Semana 16 chegando! Brilhando!